Fala aí, turminha do oitavo ano A e B, beleza? Pessoal, é o seguinte, na última semana, sexta-feira, se eu não me engano, ou quinta, não recordo, eu encaminhei para vocês um código para que vocês entrassem no Google Class, né? E o que aconteceu? No oitavo ano B, eu enviei o código de uma conta particular minha, tá? E aí eu quero centralizar tudo no e-mail institucional da escola, do Colégio Novo Ideal. Então eu vou virar aqui a tela e aí, pessoal do oitavo ano B, vocês vão ter que acessar esse código, tá? Aqueles que já fizeram essa inscrição, né? Já acessaram essa primeira sala aí vai ser arquivada, tá bom? Então é, anotem isso aí agora, tá bom? Então vamos lá. Então aqui tá do oitavo ano A, permanece. Do oitavo ano B que mudou, tá bom? Oitavo ano B então, de novo aquela conta, aquela classe, ela vai ser arquivada. Então peço que vocês entrem nessa aí. Também quem for do oitavo ano A que não fez ainda esse acesso, né, não colocou o nome ainda, é necessário que coloque pelo menos para que você já, porque a partir de hoje, na verdade, eu já quero que vocês mandem lá para essa sala para eu ter um controle melhor. Não mandem no como não mandem como vocês estão mandando, né, como e-mail, tá bom? Tira foto do mesmo jeito que vocês estão fazendo. A diferença é que vocês vão anexar lá no Classroom, beleza? Pessoal, o conteúdo de hoje ele vai tratar sobre tipos de gráfico, né? Aí na apostila de vocês, isso aí foi um print da tela que eu fiz, né? E trouxe para cá para a gente discutir. Então esse primeiro exemplo aí é o gráfico de colunas e o que a gente vai discutir aqui? Em quais circunstâncias você deve usar? Ou tem um tipo específico? Não, é que dependendo do que você está querendo mostrar, fica melhor mostrando num gráfico de colunas, um gráfico de linhas ou de pizza. É só essa a diferença, tá bom? O primeiro exemplo aí o de colunas, né, ele pode ser utilizado para representar variáveis qualitativas, né, que no caso aí é o desempenho de matemática. Nele as categorias são expressas por meio de retângulos de mesma largura, sendo a altura das colunas determinadas por variáveis. No exemplo ao lado, o gráfico representa o resultado de uma pesquisa em relação ao desempenho de matemática de um grupo de alunos. Esse aqui é a mesma coisa, tem a mesma característica, a diferença é que é um gráfico de barras, né? Fica na horizontal, esse aqui fica na vertical, mas seria mais ou menos teria a mesma importância do outro aí, ou a mesma característica. Esse aqui já é mais usado quando você quer representar dados em porcentagem, né? São utilizados para representar uma composição de dados normalmente indicados por porcentagens. Tem a forma de ciclo que representa o todo, segmenta em setores que correspondem proporcionalmente às partes. No exemplo ao lado, o gráfico demonstra as intenções de voto para eleger o novo síndico de um condomínio. Veja que Sandra tem como chance de ser eleita e Vitor tem o dobro de intenções de votos do Lucas. Porque Sandra aqui representa essa parte azul, né? Quando ele compara aí Lucas com Vitor, o amarelo 16 e o Lucas 8, ou seja, o dobro de chances, né? Bom, para esse aqui, pessoal, para saber quanto tem que dividir, a gente usa uma regrinha de 3, né? Sabendo que a circunferência tem 360 graus, então você precisa fazer uma continha para saber quanto por cento, né, ou quantos graus você tem que colocar para representar cada setor. Vamos colocar um exemplo claro aí. Supondo que a Sandra tivesse 50% de chances. Então, esses 8% de azul seria composto por toda a parte azul marinho, porque seria 50%, metade do círculo, certo? Então existe uma continha de regra de 3 para saber colocar no gráfico. Aqui nesse de linhas, ele é
utilizado para apresentar a variação de um ou mais dados. Por exemplo, você quer representar queda de temperatura, às 6 horas quantos graus tinha, às 10 horas, certo? Mais ou menos assim. Nesse caso aí, né, ele mostra a variação do número de acidentes ocorridos em uma estrada no primeiro semestre. Em janeiro, então aí, ó, 19, fevereiro ficou aí em 16, certo? E aí vai mostrando aí essa variação, tá bom? Aqui na página 41 eu coloquei aqui, comentar apenas. Não precisa fazer nenhum gráfico, é só vocês, para que vocês analisem com o que está no texto aí, qual gráfico ficaria melhor para representar. Lembrando que o de setores lá que eu comentei, vocês devem fazer a porcentagem aí, ó, em quantas partes eu vou ter que fazer esse gráfico. Vou dividir em quantas partes. Aí tem que olhar aqui, ó, um parque ou centro de lazer ao ar livre. Para isso decidir fazer uma pesquisa com a população a fim de construir uma área de lazer que atenda às suas preferências, né? E aí quais são as preferências aí, ó? Uma praça, um parque ou um centro de lazer ao ar livre, um desses três, né? E aí você poderia acrescentar uma coluna com outras coisas, né, que sejam diferentes dessas, certo? Então aqui só o comentário. Aqui traz uma tabela e ele pede, né? Ele já faz a tabela e começa a fazer esse gráfico relacionado a essa tabela aqui, certo? Mas ele não termina. Então vocês vão fazer esse gráfico e me mandar, tá bom? Na verdade aqui, ó, ele pede para que você escreva o título e a fonte do dado, de dados. O título geralmente, pessoal, ele vem em cima da pesquisa, né? Então aqui, ó, população aproximada dos países mais populosos de 2006. Então nesse campo aqui vocês precisam colocar esse título, certo? Não esqueçam. E aí a fonte dos dados geralmente vem no rodapé, que é esse aqui, ó. Tá vendo aqui que está mais ampliado como resposta. Então na letra A vocês vão fazer isso aqui, ó, tá? Aqui, ó, de novo, na letra B, ele pede para você completar o gráfico com as colunas que faltam. Essas que estão aqui, ó, rosinha mais claro, elas são os que estão faltando. Ou não, vamos olhar lá, não, perdão, ó, os que já tem. O restante é os que faltam, certo? Pessoal, usem a régua, tá? Eu comento sempre com vocês, né? Procurem quando forem fazer um gráfico caprichar, certo? Deixem o espaço, uma sugestão aí para cada coluna, deixem 1 centímetro e aí deixa 1 centímetro de uma coluna para outra. Procurem ter essa organização para que o gráfico fique bonito, tá? Professor, vou fazer no meu caderno. Então considere cada linha do caderno 1 centímetro, tá? Para fazer esse detalhe aqui, ó. Por exemplo, ó, daqui para aqui, ó. Outra coisa, vocês começam às vezes já colocando 20 aqui no lugar do 0. Então tomem esses cuidados, ó. Pessoal, vocês têm que fazer isso que está aqui, tá? Professor, não tem espaço na apostila. Ótimo, não tem problema. Usa o caderno, usa uma folha em branco, coloca o nome, né? Identifiquem e me mandem, tá bom? Essa é a tarefa de hoje para vocês. Na verdade, já é só representar aí e me mandar. Quais dados são apresentados na linha vertical e na horizontal? Vertical, de baixo para cima, horizontal na linha aqui, né? Lembra de horizonte. Então, na vertical, o que é? O número que representa a população multiplicada por 10 elevado à sétima potência. Que casa que é essa aqui? Casa dos bilhões, né? E na horizontal, os países com maior população mundial, ok? Na letra D, explique os dados que apresentados no eixo vertical. O que quer dizer 7 elevado à décima potência? Acabei de falar. Opa, aqui está população. Vamos arrumar isso aqui, né? População. É um L aqui. Desculpa aí, galera. Então tá aí as respostas. Então, de novo, vocês vão... a atividade de hoje é essa, tá? Qualquer dúvida, perguntem, não deixem de perguntar, galera, certo? Um abraço,
Qualquer dúvida, de novo, manda lá no e-mail, manda no Classroom, qualquer coisa, tudo bem? Olha como tá meu fone, caiu, quebrou, tive que... Mas tá funcionando, tá valendo, beleza? Tchau, galera!